O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. E com essa inspiração eu te convido a acompanhar comigo a leitura de A Imitação de Cristo. Nós estamos com uma playlist aqui, eu iniciei já há um tempo as leituras e nós vamos continuar. Nós estamos no livro 3, Consolações Interiores. Nós paramos no 44, Evite problemas decorrentes de coisas exteriores. Antes de dar sequência, eu te convido a uma Ave Maria. Eu vou rezá-la em latim, mas fique à vontade de rezar da forma como Nossa Senhora tocar seu coração. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados. De trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações. De trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. De trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar. Do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem obtido, e dava complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. A imitação de Cristo, número 44, evite problemas decorrentes de coisas exteriores. A voz de Jesus. Filho meu, é preciso que você ignore muitas coisas e que se considere morto sobre a terra, como se estivesse crucificado para o mundo. Também é seu dever passar por muitas coisas sem lhes dar ouvidos. Em vez disso, pense nas coisas que podem lhe trazer paz. Vale mais a pena desviar os olhos das coisas desagradáveis, deixando que cada um tenha a sua opinião, do que se prender a discursos contenciosos. Se de tudo vai bem entre você e Deus, e se você tem perfeita consciência de que é Ele quem o julga, mais facilmente suportará ser vencido. A voz do discípulo. Ó Senhor, com quantas coisas temos de passar. Sim, lamentamos uma perda temporal, trabalhamos e corremos por um ganho pequeno, e o dano espiritual à nossa alma cai no esquecimento e dificilmente volta à memória. Aquilo que pouco importa e de que nada aproveitamos é muito de preocupação, mas o que é especialmente necessário recebe pouca atenção, porque o homem mergulha nas coisas exteriores e, a menos que bem depressa se arrependa, acomoda-se a elas de boa vontade. Número 45. Não confie em todos. As pessoas estão sempre prontas para ofender com palavras. A voz do discípulo. Ó Senhor, dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Está no Salmo 60, versículo 11. Quantas vezes fui enganado, encontrando escassez de fidelidade onde achava que ela não haveria de faltar. E quantas vezes a encontrei onde menos a esperava. É inútil, portanto, confiar no homem, porque a salvação do justo está em ti, ó Deus. Bendito sejas, ó Senhor, meu Deus, em tudo que nos acontece. Somos fracos e inconstantes, prontamente somos enganados e bem depressa mudamos de ideia. Quem é capaz de se guardar com cautela e discrição em todas as coisas, de modo que jamais caia em enganos e perturbação? Aquele, no entanto, que confia em ti, ó Senhor, e que te busca de coração íntegro, não tropeça facilmente. Se, porém, cair em alguma tribulação, por mais que ela o envolva, será por ti prontamente liberto, ou por ti consolado, pois quem confia em ti não será abandonado. É coisa rara de encontrar um amigo fiel em todos os momentos de tribulação. Tu, ó Senhor, só tu és sempre fiel, e não há ninguém que se compare a ti. Ah, como foi sábia aquela alma que disse: meu espírito está fundado e alicerçado em Cristo. Se fosse assim comigo, o temor do homem não me assaltaria tão facilmente, e as flechas das palavras humanas não me atingiriam. Quem pode prever todas as coisas? Quem é capaz de se preparar de antemão para futuros males? Se as coisas que podemos prever tantas vezes nos machucam, como não hão de nos machucar gravemente aquelas que não podemos prever?
Quão miserável sou! Por que não me preparei melhor? Porque fui confiar tão facilmente nos outros? Todavia, somos homens, nada mais senão homens frágeis, embora muitos acreditem que sejamos anjos. Em quem confiarei, Senhor? Em quem, senão em ti? Tu és a verdade que não ilude jamais e não podes ser iludido. Por outro lado, todo homem é mentiroso. Está em Romanos 3, capítulo 4. Fraco, inconstante e sujeito a cair, sobretudo por palavras. Por isso, não devemos confiar facilmente nem mesmo naquilo que, pela aparência externa, pareça correto à primeira vista. Com que sabedoria tu nos advertisse de que fôssemos cautelosos com os homens, e visto que os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Está em Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Não acredite quando alguém disser, olhe, venha cá, ou aqui, venha até aqui. Fui instruído pela ofensa e espero que ela me torne mais cauteloso e menos ingênuo. Tenha cuidado, diz alguém. Tenha cuidado, guarde para você aquilo que lhe digo. E ao fazê-lo, achando que se trata de segredo, vejo que a pessoa que me pediu segredo não é capaz de guardá-lo, traindo a mim e a si mesmo, ausentando-se em seguida. Protege-me dessas histórias e dessas pessoas indiscretas, ó Senhor, para que não caia em suas mãos e jamais cometa tais coisas. Concede-me seguir a verdade e manter a constância em minhas palavras. Afasta de mim a língua ardilosa. O que não estou disposto a suportar em outros, devo por todos os meios evitar em mim mesmo. Ah, como é bom e pacífico manter silêncio em relação aos outros, sem acreditar facilmente em tudo o que dizem, sem passar adiante o que ouvimos. É bom saber abrir-se com pouca gente e buscar sempre a ti, que é quem guarda o coração. Não devemos igualmente nos deixar levar por qualquer vento de palavra, e sim desejar que todas as coisas, tanto as de dentro quanto as de fora, sejam realizadas de acordo com o perfeito desejo da tua vontade. Para conservar a graça celestial, nada melhor do que fugir das aparências e evitar coisas que pareçam causar admiração externa. Antes, busque com diligência as coisas que trazem correção de vida e zelo pela santidade. A quantos causou prejuízo a virtude divulgada e elogiada precipitadamente? Quanto proveito, porém, existe na graça que é preservada em silêncio, nessa vida frágil que, como bem sabemos, é só tentação e muita luta. Número 46. Confie em Deus para vencer a maledicência. A voz de Jesus. Filho meu, permaneça firme, coloque sua fé em mim, porque o que são as palavras senão palavras? Elas voam pelo ar, mas não ferem tanto como a pedra. Se você se sente culpado, disponha-se a corrigir. Se sua consciência não o acusa, sofra de bom grado por amor a Deus. Não é muita coisa ter de suportar, às vezes, algumas palavras, se você não tem ainda forças para golpes mais duros. É porque essas coisas pequenas machucam seu coração, exceto pelo fato de você ser carnal e ter os homens em mais alta consideração do que deveria. Você tem medo de ser desprezado e não quer ser reprovado pelas faltas que cometeu? Por isso busca refúgio em desculpas. Examine-se bem e verá que o mundo e o inútil desejo de agradar ao homem ainda anda vivendo dentro de você. Quando você evita ser humilhado e reprovado por suas faltas, é evidente que não é humilde de verdade, nem está realmente morto para o mundo. E o mundo não está crucificado para você. Então ouça com atenção as minhas palavras, e você não dará crédito a 10.000 palavras pronunciadas pelo homem. Pois mesmo que disserem todo tipo de calúnia a seu respeito, nada haverá de ferido. Se você ignorar o que se passa, não der a mínima atenção, essas palavras não conseguirão arrancar um fio de cabelo de sua cabeça. Aquele, porém, que não tem coração e não tem Deus diante dos olhos, facilmente se deixa abalar por uma palavra ácida. Aquele, porém, que confia em mim, e não no seu próprio julgamento,
será livre do temor do homem, porque sou eu o juiz e sondo todos os segredos. Sei como são as coisas. Conheço aquele que lança a injúria e o que tem de suportar. Isso procedeu de mim, aconteceu porque eu permiti, para que os pensamentos de muitos corações fossem revelados. Eu julgarei os culpados e os inocentes. Contudo, por meio de um julgamento secreto, eu os porei antes à prova. O testemunho dos homens muitas vezes engana. Meu julgamento, porém, é verdadeiro e permanecerá. Ele não será destruído. De modo geral, ele permanece oculto e não se dá a conhecer totalmente. É revelado a uns poucos. Todavia, jamais erra nem pode errar, embora aos olhos dos tolos não pareça justo. Por isso, o homem deve recorrer a mim em todo julgamento, e não confiar em seu próprio juízo. Porque o justo não será abalado, não importa o que lhe aconteça da parte de Deus. E se algo for injustamente lançado contra ele, pouco se importará. O justo também não se alegrará em vão, se com razão os outros desculparem. Ele sabe que sou eu que sondo as mentes e os corações. Está no Salmo 7, versículo 9. E não julgo de acordo com a aparência externa nem pela aparência humana. Muitas vezes será merecedor de culpa diante de mim aquilo que o homem considera louvável. A voz do discípulo. Ó Senhor Deus, justo juiz, forte e paciente, tu que conheces a fragilidade e a maldade humana, sê minha força e toda a minha confiança, porque minha consciência não me basta. Embora eu nada saiba por mim mesmo, nem por isso posso justificar, porque sem a tua misericórdia ninguém é justo diante de ti. Número 47. Suporte as coisas ruins pensando na vida eterna. A voz de Jesus. Filho meu, não se deixe abater pelas coisas dolorosas que você passou por minha causa, e não se sinta desanimado devido às tribulações que lhe sobrevieram. Deixe que minha promessa o fortaleça e o conforte em todas as circunstâncias. Posso perfeitamente recompensá-lo acima de toda medida e possibilidade. Seus sofrimentos aqui não durarão muito tempo, e nem sempre você estará aflito. Espere um pouco mais, e bem depressa as coisas ruins desaparecerão. Haverá um momento em que todo trabalho e toda preocupação cessarão. Dura um instante e é de pouca valia o que passa com o tempo. Tudo o que você fizer, faça com sinceridade, trabalhe fielmente na minha vinha, e eu serei sua recompensa. Escreva, leia, cante, lamente-se, fique em silêncio, ore, suporte sua cruz com bravura. A vida eterna vale mais do que tudo isso. Sim, e exige combates ainda maiores. A paz virá em um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite. Está em Zacarias, capítulo 14, versículo 7. Isto é, não será no tempo presente. Será uma luz eterna, de brilho infinito, de paz duradoura, de repouso seguro. Então você não dirá mais: quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Nem se lamentará: ai de mim, que vivo como estrangeiro, porque a morte será derrotada e virá a salvação que não lhe pode faltar. Cessará a ansiedade e a alegria haverá bendita e a comunhão doce e gloriosa. Ah, se você tivesse visto as coroas eternas dos santos no céu, e com que grande glória eles agora se alegram, eles que no passado eram desprezados pelo mundo e cuja vida não tinha valor algum. Sem dúvida você se humilharia até o pó hoje, procurando a tudo estar sujeito, em vez de controlar o que quer que seja. Não haveria também de desejar os dias agradáveis desta vida, preferindo se alegrar em sofrer por amor a Deus, considerando grande lucro ser considerado nada entre os homens. Ah, se você pudesse experimentar essas coisas e permitisse que elas descessem ao fundo do seu coração. Nunca haveria de se queixar.
Não se devem suportar os sofrimentos dolorosos por amor à vida eterna? Não é pouca coisa perder ou ganhar o reino de Deus. Portanto, levante o rosto para o céu, contemple a mim, na companhia de todos os meus santos, que neste mundo passaram por grandes tribulações e agora se alegram e são consolados, porque estão seguros e descansados, e permaneceram comigo para sempre no reino do meu Pai. Número 48. O dia da eternidade e as aflições desta vida. A voz do discípulo. Ó abençoadíssima mansão da cidade celestial! Ó dia claríssimo da eternidade, que noite alguma obscurece e que a verdade soberana ilumina! Ó dia glorioso, seguro e que nunca deixará de ser! Que esse dia surja logo e todas as coisas temporais cheguem ao fim. Para os santos, esse dia brilha como luz eterna, mas para aqueles que são peregrinos na terra, aparece apenas à distância, como através de um espelho. Os cidadãos do céu sabem perfeitamente como é este dia. Os filhos degredados de Eva, porém, lamentam a amargura e o aborrecimento de tudo isso. Os dias desta vida são breves, maus, cheios de tristezas e dissabores. Aqui o homem se corrompe com muitos pecados, cai vítima do laço de muitas paixões e paralisado por muitos temores, atribulado por muitos cuidados, distraído por muitas curiosidades, prisioneiro de muitas vaidades, circundado por muitos erros, desgastado por muitos trabalhos, sobrecarregado por tentações, debilitado pelos prazeres e atormentado pelas necessidades. Quando é que esses males terão fim? Quando serei liberto da escravidão maldita dos meus pecados. Quando, Senhor, pensarei somente em Ti? Quando me alegrarei plenamente em Ti? Quando desfrutarei da verdadeira liberdade sem qualquer impedimento que seja? Sem nenhum tipo de problema mental e físico? Quando terei a paz de verdade? Paz segura e serena, paz por dentro e paz por fora. Paz que garanta de todas as formas? Ó misericordioso Jesus, quando te verei? Quando contemplarei a glória do teu reino? Quando serás para mim tudo em tudo? Quando estarei contigo em teu reino, que preparaste para teus amados desde toda a eternidade. Sou um homem abandonado, pobre e marginalizado na terra de meus inimigos, onde há guerras diárias e grandes desgraças. Consola-me em meu exílio, auxilia minha dor, porque tudo em mim aspira em ti. Porque tudo o que o mundo oferece como conforto é para mim penoso. Queria te experimentar mais profundamente, mas não consigo. Meu desejo é me entregar por inteiro às coisas celestiais, mas as coisas temporais e as paixões mortificadas me oprimem. Com o espírito, quero elevar-me acima de tudo, mas a carne me obriga a ir contra o meu desejo, sujeitando-me a ela. Miserável homem que sou, pois luto comigo mesmo e me tornei um fardo para mim, porque enquanto meu espírito procura se elevar acima de todas as coisas, a carne quer me empurrar para baixo. Como dói meu coração quando penso nas coisas celestiais e nas do presente. Quando oro, uma multidão de fantasias carnais me sobrevém. Ó meu Deus, não te afastes de mim, nem te vás irado para a presença de teu servo. Lança tua luz e dispersa as fantasias. Arremessa tuas flechas e faz as imaginações dos inimigos baterem em retirada. Vem, reúne e toma para ti meus sentidos, faz com que eu esqueça as coisas do mundo, permite que eu me desfaça rapidamente com o desprezo de toda a imaginação cruel. Socorre-me, ó verdade eterna, para que a vaidade nenhuma me perturbe. Venha a mim, doçura celestial, para que toda a impunidade se retire diante de tua face. Perdoa-me também e com misericórdia trata comigo, porque, quando oro, penso só em ti. Confesso com toda a sinceridade que estou sujeito a muitas distrações. Tantas e tantas vezes não estou ali. Não estou onde meu corpo está, quer esteja em pé, quer sentado, porque me deixo levar por meus pensamentos. Onde estão meus pensamentos, aí também estou eu. E com frequência, onde estão meus pensamentos, aí também está a minha afeição. Ocorre-me de imediato aquilo que naturalmente me agrada, ou por costume me apraz. Por esse motivo, tu que és a verdade, disseste sem rodeio,
pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se amo o céu, penso de bom grado nas coisas celestiais. Se amo o mundo, alegro-me com a prosperidade do mundo e me entristeço com as adversidades que nele encontro. Se amo a carne, com frequência me deleitarei imaginando aquilo que me satisfaz. Se amo o espírito, me alegrarei pensando em coisas espirituais. Tudo aquilo que eu amar ocupará minha boca e meus ouvidos. E é isso que o levarei comigo. Bem-aventurado, porém, é o homem que, por amor a ti, ó Senhor, está disposto a abandonar todas as criaturas, que violenta sua própria natureza e com fervor de espírito crucifica o desejo da carne. E desse modo, com a consciência serena, pode oferecer a ti súplicas puras, despojando-se de tudo o que é terreno, por dentro e por fora, para que seja assim admitido ao coro dos anjos. Número 49. O desejo de vida eterna e as grandes recompensas prometidas a quem combater resolutamente. A voz de Jesus. Meu filho, quando você perceber o desejo de felicidade eterna que lhe é oferecido do alto e quiser sair desse tabernáculo que é o seu corpo, para que possa contemplar meu brilho sem sombra de mudança, abra bem o coração e receba esta santa inspiração, acolhendo-a no mais íntimo de seu ser. Dê graças incomparáveis à bondade celestial, que trata tão bem de você, visitando-o com misericórdia, alimentando seu fervor e conservando-o em pé, para que seu próprio peso não o faça cair na direção das coisas terrenas. Isso não é algo que você consiga por pensamento ou esforço próprio, mas pela mera concessão da graça celestial e do favor divino, para que você prospere em toda a virtude e conquiste a maior humildade, preparando-se para conflitos futuros e se esforçando para se apegar a mim com toda a afeição do seu coração, servindo-me com desejo fervente. Filho meu, muitas vezes o fogo queima, mas a chama não sobe sem fumaça. Assim também são os desejos de alguns homens pelas coisas celestiais, mas isso não os livra da tentação das afeições carnais. Portanto, não é exclusivamente para a glória de Deus que fazem a ele súplicas tão ardentes. Não raro são assim também seus vários desejos, os quais você finge serem tão sérios e sinceros. Pois não se trata de desejos puros e perfeitos que se ligam aos interesses e às vantagens especiais que você cultiva. Não pergunte o que é agradável e proveitoso para você, e sim o que é aceitável para mim. E promove minha honra, porque se você julgar corretamente, há de optar por seguir o que prescrevo, e não o seu desejo, ou qualquer coisa desejada. Eu conheço o seu desejo e ouvi os seus gemidos frequentes. Embora você quer desfrutar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus, agora a morada eterna e as regiões celestiais estão cheias de júbilos e o alegram. Contudo, sua hora ainda não chegou. O tempo, por enquanto, é outro. É tempo de guerra, um tempo de trabalho e de provação. Você quer ser cheio do bem soberano, mas não pode ainda o atingir. Sou esse bem, diz o Senhor, até que o reino de Deus venha. Você ainda deve ser tentado sobre a terra e provado em muitas coisas. Às vezes, a consolação virá, mas não plenamente. Somente seja forte e muito corajoso, tanto na hora de fazer coisas contrárias à sua natureza, quanto na hora de sofrer. É isso que você se revista do novo homem. É preciso que você se revista do novo homem e seja transformado em outra pessoa. Muitas vezes é seu dever fazer o que não deseja e deixar incompleto o que gostaria de completar. Vou até ler de novo. Muitas vezes é seu dever fazer o que não deseja e deixar incompleto o que gostaria de completar. O que for agradável aos outros prosperará. Aquilo que for seu desejo não se fará. O que os outros dizem será ouvido. O que você diz de nada valerá. Os outros pedirão e receberão. Você pedirá, mas não receberá. Outros serão grandes no louvor dos homens, mas sobre você nada será dito.
A outros serão confiadas muitas coisas, mas você será tido por nada. Por causa disso, a natureza se verá atribulada e é muito importante você suportar em silêncio. Nesse caso e em muitos outros parecidos, o servo fiel do Senhor está habituado a ser tentado e sabe como resistir e se livrar de todas as coisas. Dificilmente haverá algo que exija maior mortificação de sua parte do que ver e suportar coisas contrárias ao seu desejo, sobretudo quando o que se exige é inconveniente ou pouco proveitoso. E porque você não ousa resistir ao poder mais elevado, sob cuja autoridade está, difícil lhe parece caminhar de acordo com a ordem de outro, abrindo mão de toda opinião própria. No entanto, filho meu, reflita no futuro de seus esforços, no fim próximo e na magnífica recompensa, e você não resolutará em suportá-los. Pelo contrário, sua paciência lhe será um grande conforto. Porque no lugar daquela pequena vontade a qual renunciou, haverá outra no céu à sua espera. Sim, ali você encontrará tudo o que deseja, tudo o que você for capaz de desejar. Ali você terá ao seu alcance todo bem, e sem o temor de perdê-lo. Ali seu desejo será um com o meu. Não haverá nada nele que seja externo ou particular. Ali ninguém lhe resistirá, ninguém se queixará de você, ninguém se colocará no seu caminho, nada poderá perturbá-lo. Todas as coisas desejadas ali estarão presentes, renovando ao máximo seus sentimentos de afeição. Ali darei a você a glória pelas censuras que recebeu, vestimenta de louvor pela aflição, e, em vez de lugar mais modesto, um trono real e eterno. Ali o fruto da obediência aparecerá, o trabalho do arrependimento exultará, e a humildade e sujeição será coroada com glória. No presente, portanto, sujeite-se humildemente a tudo e não se importe com o que disse isso ou ordenou aquilo. Esforce-se, porém, para que seu superior ou inferior, ou seu igual, quando exigirem qualquer coisa de você, ou mesmo insinuarem um desejo que seja, recebam integralmente, e com seu esforço sincero, sua decisão de realizá-lo. Deixe que um busque isso, outro aquilo, deixe que esse homem se glorie de uma coisa, aquele em outra, e seja louvado milhares de vezes. Você, porém, não se regozije nem em uma coisa nem em outra. Procure, isso sim, o desprezo próprio, e tão somente me agradar e me honrar. Isso é o que você deve desejar. Que Deus seja sempre glorificado em você, seja na vida ou na morte. Número 50. O homem desolado deve se entregar às mãos de Deus. A voz do discípulo. Ó Senhor Deus, Pai Santo, bendito sejas tu agora e para sempre. Porque tal como queres, assim se faz, e o que fazes é sempre bom. Que o teu servo se regozije em ti, não em si mesmo ou em qualquer outra coisa. Porque somente tu és a verdadeira felicidade, a minha esperança e a minha coroa, minha alegria, minha honra, ó Senhor. O que tem teu servo que não tenha recebido de ti, mesmo sem merecer? Tuas são todas as coisas, tanto o que tens dado quanto o que fizestes. Sou pobre e desde moço tenho sofrido. Por vezes minha alma se entristece e chego às lágrimas. Outras vezes ela se inquieta dentro de mim por causa dos sofrimentos que ainda virão. Suspiro pela alegria que vem com a paz, desejo sinceramente a paz de teus filhos, que são alimentados por ti na luz de tua consolação. Se tu dás a paz, se derramas alegria santa no meu coração, a alma de teu servo se encherá de melodia e com devoção eu te louvarei. Se contudo te retiras como tantas vezes o fazes, ele não será capaz de seguir os teus mandamentos. Antes cairá de joelhos e baterá no peito, porque hoje, para ele, não é como no passado, quando tua lâmpada brilhava sobre sua cabeça e sobre a sombra de tuas asas, ele se protegia da tentação que o queria assaltar. Ó Pai justo, sempre digno de louvor,
Chegou a hora de teu servo ser provado. Ó Pai amado, é justo e apropriado que nesta hora teu servo sofra alguma coisa por amor a ti. Ó Pai, digno de louvor eterno, chegou a hora que desde a eternidade tu já conhecias e sabias que devia vir. Assim por pouco tempo, teu servo terá o seu exterior oprimido, porém o seu interior viverá para sempre contigo. É bom que por algum tempo ele seja menosprezado e humilhado e fracasse aos olhos dos homens e seja devastado por sofrimentos e fraquezas, para que se levante novamente contigo no raiar daquela manhã de luz e seja glorificado no céu. Pai Santo, foi assim que quiseste, e assim será. Será cumprido aquilo que o ordenaste. Porque isso é um favor ao teu amigo, para que ele sofra e seja afligido do mundo por amor a ti, sempre por meio do que é de quem tu permites que as coisas lhe sobrevenham. Sem teu conselho e desígnio, nada acontece nessa terra. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos e me desvencilhasse de toda presunção e de todo orgulho do coração. Foi bom para mim a vergonha ter coberto minha face para que eu buscasse em ti a minha consolação, e não ao dos homens. Com isso aprendi também a temer teus julgamentos inescrutáveis, que afligem o justo e o injusto, embora não sem equidade e justiça. Dou graças a ti, porque não me poupaste de meus pecados, castigando-me com pesados açoites, afligindo-me de dores e enviando-me ansiedades por dentro e por fora. Não há ninguém sob o céu que possa me consolar, mas tu somente, ó Senhor meu Deus, médico celestial das almas, que feres e curas, que nos lanças no inferno e nos trazes de volta. Sua disciplina me cobrirá e tua vara me instruirá. Sim, ó Pai amado, estou em tuas mãos. Curva-me sobre a vara da tua correção. Fere minhas costas e meu pescoço também, para que minha perversidade seja sujeita à tua vontade. Faz de mim um discípulo dócil e humilde, tal como queres, para que eu esteja pronto a obedecer a tudo que o teu divino desejo pedir a mim. A mim e tudo o que há em mim entrego a ti para que me corrijas. É melhor ser punido aqui do que na vida eterna. Tu conheces todas as coisas em seu conjunto e também separadamente. Não há nada na consciência humana que possa ser oculto de ti. Antes que as coisas aconteçam, sabes que há de acontecer e não precisas de alguém que te ensine e te aconselhe a respeito das coisas que estão ocorrendo na Terra. Sabe do que meu progresso espiritual necessita e de como a tribulação ajuda a remover a crosta do pecado que há em mim. Faz comigo conforme bem quiseres e não me desprezes por causa de minha vida de pecados, que somente tu e ninguém mais conheces tão bem. Concede-me, ó Senhor, saber aquilo que vale a pena saber, amar o que vale a pena amar, louvar o que mais te agrada, valorizar aquilo que é precioso para ti e desprezar o que diante dos teus olhos é desprezível. Não permitas que eu julgue de acordo com a aparência externa e nem interna, nem que eu julgue de acordo com o que ouvem os olhos dos ignorantes. Antes, permite que eu julgue com critérios verdadeiros e saiba distinguir entre as coisas visíveis e espirituais. E, sobretudo, busque sempre me conformar com o perfeito desejo de tua vontade. A mente dos homens sempre se engana em seus julgamentos. Os amantes do mundo são iludidos por amarem apenas as coisas visíveis. Como o homem que os outros estimam poderão melhorar? O enganador engana os que enganam. O vaidoso engana os que são vaidosos. O cego engana os cegos. O fraco engana os fracos. Com elogios, enganam-se e, na verdade, mais o envergonham ao lhe fazer elogios vãos. Porque aquilo que cada um é aos teus olhos, isto é, ele é, nada mais. Disse o humilde São Francisco. Número 51. Pratique obras humildes quando não houver forças para obras mais elevadas. A voz de Jesus. Filho meu, nem sempre você conseguirá permanecer no desejo mais fervoroso da virtude, nem persistir no plano mais elevado da contemplação. Às vezes, por obra da corrupção original,
terá necessariamente de descer às coisas inferiores e suportar o fardo da vida corruptível, embora contra a sua vontade e com incômodos. Enquanto você estiver em seu corpo mortal, experimentará fraquezas e um coração aflito. Desse modo, enquanto estiver na carne, será muitas vezes de se lamentar pelo fardo desta vida, porque nem sempre você poderá prosseguir em seus exercícios espirituais e em suas contemplações divinas. Então você deve buscar refúgio em obras humildes e externas e se renovar com boas ações, esperando com firme confiança na minha vinda e minha visitação divina, e suportando com paciência o exílio e a aridez do espírito, até que eu o visite e o liberte de toda a ansiedade. Farei com que você se esqueça de suas antigas dores e desfrute de completa quietude interior. Abrirei à sua frente os campos prazerosos das Sagradas Escrituras, para que, com o coração aberto, você siga meus mandamentos. Então você dirá: nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em nós será revelada. Está em Romanos 8:18. Número 52. Ninguém é digno de conforto, e sim merecedor de castigo. A vosso discípulo. Ó Senhor, não sou digno de tua consolação nem de qualquer visitação espiritual. Portanto, tu me tratas com justiça quando me deixas pobre e desolado. Porque ainda que eu chorasse um mar de lágrimas, não seria digno de tua consolação. Por isso, nada mereço, exceto que me fustigastes e me castigastes, porque ofendi muitas vezes gravemente, e em muitas coisas pequei enormemente. No fim das contas, eu não sou digno sequer da mínima consolação. Tu, porém, ó grandiosíssimo e misericordioso Deus, cujas obras não queres que pereçam para mostrar as riquezas de tua bondade, nos vasos de misericórdia concedes ao teu servo, a despeito de qualquer merecimento, o conforto que excede e de todos os homens. Porque o teu conforto não são como os discursos humanos. Que fiz eu, ó Senhor, para que me concedesses qualquer consolação celestial? Não me lembro de ter feito algum bem, mas sempre fui inclinado ao pecado e tardio para a correção. Tanto isso é verdade que não posso negar. Se eu dissesse outra coisa, tu te levantarias contra mim, e não haveria ninguém para me defender. Que mereço eu pelos pecados que cometi, senão o inferno e o fogo eterno? Confesso que, na verdade, mereço todo o escárnio de desprezo, e não é justo que eu seja lembrado entre os teus servos fiéis. E, no entanto, embora eu não esteja disposto a ouvir essas coisas, por amor à verdade, confessarei os pecados que cometi, para que mais rapidamente conquiste a misericórdia de tuas mãos. Que devo dizer, exceto que sou culpado e estou totalmente confuso? Minha boca nada pode dizer a não ser isso. Pequei, ó Senhor, pequei, tem misericórdia de mim, perdoa-me. Tem um pouco mais de paciência comigo para que eu não lamente minhas dores antes de entrar na terra da escuridão, terra de sombras e densas trevas. O que tanto quereres de um pecador culpado e infeliz, senão que esteja contrito e que se humilhe pelos pecados cometidos? Da contrição verdadeira e do coração humilde surgem a esperança do perdão. A consciência atribulada se reconcilia com Deus. O favor de Deus, antes perdido, é recuperado e o homem é preservado da ira vindoura, enquanto Deus e a alma penitente se reúnem num beijo santo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, sabor mais doce na tua presença do que o perfume do incenso. Essa é também a unção agradável que tu desejas que seja derramada sobre teus pés santos, porque um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse é o lugar de refúgio da face raivosa do inimigo. Aqui se realiza o aperfeiçoamento e se limpa qualquer coisa que tenha se corrompido e se deixado poluir em algum lugar. Número 53. A graça de Deus não combina com quem valoriza coisas terrenas. A voz de Jesus. Filho meu, minha graça é preciosa. Ela não suporta ser misturada às coisas externas, nem a confortos terrenos. Livre-se, portanto, de todos os empecilhos à graça que quiseres que ela o alcance. Escolha um lugar
um lugar secreto só seu, aprenda a desfrutar o tempo que você passa sozinho, não queira conversar com ninguém. Em vez disso, entregue-se à oração devota a Deus, para que em sua mente experimente a contrição e a sua consciência se mantenha pura. Considere o mundo como nada. Prefira o contato com Deus a qualquer coisa externa. Saiba que não é possível se dedicar a mim e ao mesmo tempo ter prazer nas coisas transitórias. Afasta-se dos conhecidos e dos amigos. Esvazie-se a mente de todo conforto temporal. O bem-aventurado São Pedro, apóstolo, pede que os fiéis de Cristo se comportem como se fossem estrangeiros e peregrinos no mundo. Ó, que imensa confiança haverá de ter na hora da morte quem não cultiva a afeição pelas coisas terrenas. Todavia, mesmo com um coração tão afastado de tudo, a mente enferma e o homem carnal não compreendem ainda o significado da liberdade do homem espiritual. No entanto, se você quiser ser verdadeiramente espiritual, terá de renunciar tanto aos que estão distantes como aos que estão próximos, e não se preocupar com outra pessoa, senão consigo mesmo. Se você vencer perfeitamente a si mesmo, não terá dificuldade em submeter tudo à sua vontade. Vitória perfeita é triunfar sobre si mesmo. Aquele que se contém submisso de tal modo que suas afeições sensuais obedecerão à razão, e sua razão em todas as coisas obedecem a mim, este conquista verdadeiramente a si mesmo e é senhor do mundo. Se você quiser atingir esse nível, revista-se de coragem e leve o machado à raiz, para que possa arrancar e destruir aquela inclinação oculta, desordenada, voltada para si mesmo, bem como todo o amor e todo o bem, que for particular e terreno. Desse pecado que leva o homem a amar a si mesmo desordenadamente, depende quase tudo o que há para ser vencido. Então o mal, tendo sido vencido e subjugado, dará lugar a grande paz e tranquilidade. Todavia, como poucos se esforçam para morrer para si mesmos e abandonar a si próprios, permanecem presos ao que são e não podem ser elevados em espírito acima de si mesmos. Para aquele, porém, que deseja caminhar livremente comigo, é necessário que mortifique todas as ações perversas e desordenadas, para que não se ajunte a uma criatura qualquer com um amor especial. Número 54. Os diferentes movimentos da natureza e da graça. A voz de Jesus. Filho meu, preste atenção aos movimentos da natureza e da graça, porque, de uma maneira muito sutil e contrária, é que elas se movem. E esse movimento é de difícil interpretação, exceto por parte daquele que é iluminado espiritual interiormente. Todo homem deseja o que é bom e finge algum bem naquilo que diz e no que faz. Assim, sob a aparência do bem, muitos se deixam iludir. A natureza é ardilosa, a muitos seduz, enlaça e engana, e não tem outro propósito senão a si mesma. A graça caminha com simplicidade, abstém-se da aparência do mal, não se usa de enganos e faz tudo somente para a glória de Deus e quem repousa no final. A natureza não mortifica a si mesma, não se submete de bom grado, nem é vencida ou se deixa sujeitar a alguém sem relutância. A graça preocupa-se com a mortificação, resiste à sensualidade, busca a sujeição, deseja se submeter, não pensa em recorrer à sua própria liberdade, ama ser disciplinada e não quer reinar sobre ninguém. Antes, quer sempre viver, permanecer e estar sob Deus, e por amor a Deus está pronta para humildemente curvar-se a toda a humanidade. A natureza luta em busca de vantagens próprias e analisa o proveito que poderá tirar de outrem. A graça não pensa no que é cômodo e vantajoso para ela, e sim naquilo que é bom para muitos. A natureza aceita com prazer honras e respeito. A graça atribui fielmente toda a honra e glória a Deus. A natureza receia a vergonha e o desprezo. A graça se regozija em suportar críticas por amor ao nome de Jesus. A natureza ama o ócio e o descanso físico. A graça jamais é ociosa, com alegria abraça o trabalho. A natureza busca aquelas coisas que são curiosas e belas e abomina o que é grosseiro e rude. A graça contenta-se com o que é simples e humilde. Não despreza as coisas rústicas, nem se recusa a usar o que é velho e remendado. A natureza se preocupa com as coisas temporais, alegra-se com o ganho terreno, lamenta as perdas e se deixa irritar
por qualquer palavrinha injuriosa. A graça não se preocupa com as coisas terrenas, não se apega às coisas temporais, não se abate com as perdas, nem se deixa abalar por palavras duras, porque colocou seu tesouro e prazer no céu, onde nada perece. A natureza é cobiçosa, prefere receber a dar e ama tudo o que lhe é próprio e a que possa chamar de seu. A graça é bondosa e comunicativa, evita o interesse próprio, contenta-se com pouco, crê que é mais abençoado dar do que receber. A natureza inclina o homem para as criaturas, para seu próprio corpo, para as vaidades e para as agitações. A graça se aproxima de Deus e de toda virtude, renuncia às criaturas, evita se pronunciar, odeia os desejos da carne, limita os passeios e enrusbece ao ser vista em público. A natureza deseja o conforto externo, porque nele os sentidos se deleitam. A graça procura conforto somente em Deus e tem seu deleite no bem supremo, acima de todas as coisas visíveis. A natureza tudo manipula para seu próprio ganho e proveito. Ela não suporta fazer nada gratuitamente, mas para cada bondade espera obter igual ou maior retorno, ou no mínimo louvor ou favor, além de querer valorizar excessivamente suas obras e dons. A graça não busca coisas temporais, nem deseja qualquer recompensa, exceto Deus. Também não pede por mais coisas temporais do que aquilo que possa servi-la para a obtenção das coisas eternas. A natureza se alegra em ter muitos amigos e parentes. Ela se gloria em sua condição e em seu berço nobre. Sorri para o que é poderoso, bajula os ricos, aplaude os que são como ela. A graça ama até mesmo os inimigos, e não se acha cercada de uma multidão de amigos nem valoriza o berço nobre, a menos que esteja associada a uma virtude mais exaltada. A graça favorece o pobre e não o rico, tem mais compaixão do inocente que do poderoso. Alegre-se com o homem verdadeiro e não com o mentiroso. Ela sempre exorta os homens bons a trabalhar pelos melhores dons e, por meio de todas as virtudes, torna-o parecidos com o Filho de Deus. A natureza depressa reclama quando lhe falta algo ou quando se vê e sente atribulada. A graça suporta a necessidade com firmeza e constância. A natureza faz tudo girar em torno de si mesma, luta e briga pensando em si. A graça remete tudo a Deus, não importa de onde as coisas procedam. Ela não atribui bem algum a si mesma, nem presume com arrogância seu próprio valor. Não entra em contenda, nem prefere sua opinião à dos outros. Em tudo o que exige bom senso e compreensão, ela se submete à sabedoria eterna e ao juízo divino. A natureza deseja conhecer segredos e ouvir novidades. Gosta de aparecer em público e experimentar muitas coisas por conta própria. Quer ser notada e fazer coisas pelas quais seja louvada e admirada. A graça não se importa com novidades, nem se preocupa com a curiosidade, porque tudo isso procede da antiga corrupção do homem, uma vez que sobre a terra nada há de novo, nada que perdure. Assim, a graça ensina a limitar os sentidos, a evitar a vã complacência e ostentação, a esconder humildemente as coisas que valem a pena admirar e elogiar. De tudo, e em todo conhecimento, ela busca o fruto proveitoso, o valor e a honra divina. Não deseja o elogio de si mesma, nem do que a ela pertence. Quer isso sim de Deus seja bendito em seus dons, os quais, por meio do amor puro e simples, ele concede a todas as coisas. Essa graça é uma luz sobrenatural e dádiva especial de Deus, marca especial dos eleitos e penhor da salvação eterna. A graça eleva o homem acima das coisas terrenas e o leva a amar as coisas celestiais. De carnal ela o torna espiritual. Portanto, quanto mais a natureza for mantida submissa e subjugada, tanto mais será a graça infundida e, dia após dia, por meio de novas visitações, o homem interior se reforma cada vez mais de acordo com a imagem de Deus. Bom, vamos parar aqui então. No próximo vídeo a gente continua no número 55, a corrupção da natureza e a eficácia da graça divina. Muito proveitosos os ensinamentos de imitação de Cristo, pelo menos para mim foi, espero que para você também. Às vezes eu evito de deixar aqui algumas observações pessoais, ou até opiniões, porque eu acho que cada um aí tem que tirar as próprias conclusões na atual circunstância em que se encontra
a sua vida, as suas pelejas, né, os seus desafios, as provações, que assim como a gente leu aqui em A Imitação de Cristo, estando na terra e estando no corpo, haveremos de ter tribulações. Bom, que esses ensinamentos nos ajudem, né, a conversão diária e constante, para que possamos louvar nosso Senhor na casa de nosso Pai. Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, se a playlist está te ajudando de alguma forma, deixe seu like, pode deixar sua pergunta também nos comentários. Aproveitar também só para te dizer que nesse ano jubilar eu me propus, né, a convite do chamado de nosso Senhor, escrever cartas para Cristo. São as minhas experiências, minhas viagens nesse ano jubilar da esperança, em que eu estou transformando aí nesta obra que é composta, tem fotografias, tem narrativas literárias, algumas particularidades minhas, mas tem também liturgia da palavra diária, de todos os dias em que eu estive nas Santas Missas diárias, nas viagens. Bom, a Alemanha já está pronto, Espanha já estou finalizando, que eu fiz uma viagem para lá em junho, e ainda faltarão Itália e por último será o Brasil, ao longo de todas as minhas experiências nesse ano jubilar. As narrativas são diferentes, né? Como uma forma de amadurecimento na minha conversão, que é recente à Igreja Católica, graças ao bom Deus, e a permissão da Santa Igreja, né? Por nos conceder aí tamanhos ensinamentos da Pedra de Pedro, a Igreja de Cristo. Bom, é isso. Bom, que Nossa Senhora nos abençoe, nos ilumine e nos guarde, hoje, agora e na hora da morte. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!